Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Terça-feira vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E o assunto desse vídeo é clube empresa, né? Desde ontem é o assunto que toma conta aí do noticiário vascaíno. Ontem o Vasco protocolou, né, deu início ali ao processo de abertura, de transformar o futebol do clube numa empresa, numa sociedade anônima do futebol. E bom, cara, ser torcedor do Vasco é uma coisa de maluco, né? A gente tem que entender de mundo empresarial, a gente tem que entender de direito, porque sempre na eleição tem confusão, e aí a justiça pra lá, a justiça pra cá. Saudade de quando ser torcedor de futebol era só ligar a televisão ou ir para o estádio para poder criticar ou elogiar jogador, né? Para poder apoiar ou xingar jogador. Rapaz, no Vasco é uma coisa que é impressionante. A gente tem que entender de tudo, tudo a gente tem que saber um pouquinho. E bom, como esse assunto clube-empresa é bastante complexo, né? A gente não tem muitas informações, até porque o Vasco não deu muitas informações. Nesse vídeo aqui eu vou trazer mais alguns detalhes, né? Hoje o Globoesporte.com publicou ali alguns detalhes, publicou o ofício que a diretoria administrativa do Vasco enviou para os outros poderes do clube, explicando ali os motivos para transformar o futebol do Vasco numa SA, numa SAF na verdade, né? Sociedade Anônima do Futebol. Então, depois da vinheta a gente conversa mais aqui sobre isso. Antes você deixa o like que é importante e se inscreva também aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos tentar entender aqui todo esse processo, né? O Vasco ontem deu início ao processo de abertura para transformar o seu futebol numa SA, numa SAF na verdade, né? Sociedade Anônima do Futebol. E isso vem causando muitas dúvidas na torcida do Vasco. E eu me incluo nessa. Até o momento não entendi direito, né? Não entendi quais são os prós, quais são os contras. Então é muito difícil até falar sobre esse assunto se as informações são escassas. Eu acho que o que dá para a gente fazer aqui com toda certeza é criticar a postura da direção do Vasco em relação à comunicação com o seu torcedor. A comunicação é muito ruim, parece que eles não se preocupam em informar o torcedor, em deixar o torcedor ciente do que eles estão querendo fazer, porque hoje o torcedor do Vasco está aqui na internet buscando informações e o clube não dá nenhuma informação. Publicou um vídeo ali de 5 minutos no YouTube que não fala muita coisa, que é muito superficial, é uma nota no site oficial também que é muito superficial, e o torcedor fica aí a ver navios, né? Fica cheio de dúvidas, fica querendo saber se isso vai ser positivo, se isso vai ser negativo, se pode ter esperança nessa situação, ou se isso é mais uma furada. Enfim, a diretoria do Vasco tinha que marcar uma coletiva, tinha que falar com a imprensa. Eu não entendo, né, o medo que a diretoria do Vasco tem em falar com a imprensa, em responder as perguntas dos jornalistas, dos torcedores, de ir num canal de televisão ou algum canal aqui de YouTube e falar com o torcedor vascaíno, explicar. O torcedor quer saber que história é essa de SAF, que história é essa de clube-empresa, como é que isso vai acontecer, o que a gente pode esperar disso, como vai ficar, enfim. É uma situação realmente que deixa mais dúvidas do que certezas nesse momento. Como eu já disse aqui no vídeo da parte da manhã, o que me preocupa do Vasco transformar o seu futebol numa sociedade anônima, numa empresa, o que me preocupa é que empresa fale. Um clube esportivo não decreta falência, né? Não falha. Agora uma empresa, se ela for mal administrada, se ela não pagar os seus impostos, ela vai falir. Se o Vasco virar uma empresa e continuar a administração do jeito que está, do jeito que foi nos últimos anos, vai falir, vai acabar. Então isso me preocupa mais do que o fato de transformar ou não numa empresa, né? Numa sociedade anônima do futebol. Porque o que a gente quer saber é o seguinte, beleza, vai se transformar numa empresa. Quem vai administrar essa empresa? Quem vai tocar essa empresa? Porque a empresa tem que pagar imposto de renda como pessoa jurídica e pode ir à falência. Uma associação desportiva não pode ir à falência. Então é uma coisa que deixa a gente preocupado. Mas eu vou aqui ler a matéria do Globoesporte.com, publicada hoje pelo Rodrigo Capello, que tem mais algumas informações ali, né, sobre esse assunto, para a gente tentar aqui entender, né? Tentar entender aí quais são os objetivos da diretoria do Vasco nesse pedido de abertura, né? Aí de um clube empresa no futebol. Acho que alguns pontos que
que tem que ser deixado claros aqui, né? Primeiro, isso ainda vai passar por votação, né? Passa por votação no Conselho Deliberativo. Se for aprovado, aí sim pode acontecer. Então é um processo que, na minha opinião, vai ser um pouquinho demorado ainda. Outra coisa, se transformando o futebol numa sociedade anônima do futebol, o futebol vira uma coisa diferente do clube, né? O clube vai continuar, suas sedes administrativas vão continuar, né? O calabouço, a lagoa, o futebol que vai virar uma empresa à parte. Acho que esses são dois pontos importantes nesse assunto. Mas enfim, a matéria do Globoesporte.com diz o seguinte: após virada de posição em relação ao clube empresa, a diretoria do Vasco, encabeçada pelo presidente Jorge Salgado, mandou carta a órgãos internos com o pedido para avançar na abertura de uma sociedade anônima do futebol. É a primeira vez que há interesse nesse modelo. O documento foi endereçado aos presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho de Beneméritos, respectivamente Carlos Fonseca e Antônio Peralta. O Globo Esporte obteve uma cópia do ofício de apenas 3 páginas, com data de 29 de novembro de 21 e assinatura de Jorge Salgado. Eis os motivos alegados pela diretoria em prol da SAF. O Vasco poderia emitir um título de dívida, mecanismo que permitiria ao clube captar dinheiro no mercado financeiro com juros mais baixos do que os disponíveis no momento. O Vasco poderia vender parte dessa empresa, da SAF, para terceiros. No documento, a diretoria menciona a entrada de novos acionistas, sem citar valores ou percentuais envolvidos na operação. Em tentativa de evitar a rejeição antecipada de conselheiros, a direção do Vasco cita que imóveis históricos, como a sede náutica da Lagoa, a sede do Calabouço e São Januário, seriam mantidos sob propriedade da Associação Civil, o Clube de Regatas Vasco da Gama. A SAF receberia todos os ativos do futebol cruzmaltino, direitos comerciais, contratos de jogadores profissionais e etc. O clube empresa seria administrado inicialmente pela própria associação, CRVG, e só teria participação de algum terceiro no caso de venda parcial ou total. Então, lendo aqui principalmente essa parte final, é como se isso for aprovado, é como se existisse 2 Vascos, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama, a associação, né? Clube de Regatas Vasco da Gama, com seus sócios, etc e tal, proprietário ali do Calabouço, de São Januário, da sede da Lagoa, e existiria também o Clube de Regatas Vasco da Gama, Sociedade Anônima de Futebol, que isso aqui seria só o futebol. E aí isso poderia ser vendido, isso poderia chegar um acionista e comprar uma parte, né? Nessa Sociedade Anônima do Futebol teria os direitos de jogadores, contratos de televisão e etc e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí. De toda forma, é uma situação muito complexa. Eu vejo gente que é a favor, que acha que olha, o Vasco não tem mais saída, né? Não dá pra gente acreditar mais em político, tem que transformar em empresa mesmo e vender para alguém aí, virar clube empresa e tocar esse barco. Como tem gente também que acha que essa não é a saída, que acha que o Vasco tem solução, que o Vasco tem como se recuperar sem precisar virar empresa. Por isso que eu acho importante o Vasco vir a público e explicar melhor essa situação, porque o torcedor está no meio desse tiroteio de informações sem entender direito, né, tudo que está acontecendo. É um assunto muito sério que requer muito cuidado, né, por isso que eu trato aqui com muito cuidado, e o torcedor merecia mais explicações sobre isso. E é isso, né? No meio de tantas interrogações, eu vou ficando por aqui e peço a sua opinião nos comentários. Comente o que você está achando disso tudo. Se você é favorável, se você acha que vai ser mais uma roubada, se você não acredita, se você acredita, se você acha que é a melhor solução. Enfim, sua opinião é importante. Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!